Algumas vacinas estão com procura abaixo do esperado pela Prefeitura de Criciúma, como é o caso da vacina contra a febre amarela. Estamos com a Kelly, que é técnica em enfermagem da Vigilância Epidemiológica, e tem mais informações. Kelly, quais são as vacinas hoje que estão com procura abaixo do esperado? Então, conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunização, existem algumas vacinas, principalmente no menor de 1 ano de idade, que a gente precisa atingir algumas coberturas. Algumas vacinas a cobertura de 80%, algumas de 90%, algumas de 95%. Fazendo um estudo até o mês de agosto, onde a gente está agora, todas as vacinas que são preconizadas para a gente atingir a cobertura, infelizmente, o município de Criciúma ainda não atingiu. Claro que a gente tem até o final do ano para correr atrás dessas crianças e também correr atrás desses adultos. Então a gente aproveita e faz um chamado. A gente lembra que o município prepara uma sala de vacina, a gente disponibiliza a vacina, só que a população também precisa fazer a sua parte. Então nos preocupa muito sim a cobertura não só da febre amarela, mas como todas as vacinas que estão disponíveis nas nossas 44 unidades de saúde com sala de vacina no município de Criciúma. E esse problema da baixa procura é mais no caso das vacinas para as crianças ou para os adultos? Hoje a gente já tem um olhar praticamente geral para toda a população, porque hoje em dia a gente precisa bater na tecla que a caderneta de vacinação da criança ou o cartão de adulto é um documento de prioridade máxima, como uma identidade, como um CPF. Então a gente já conta num contexto geral, preocupação com toda a população, criança e adulto. Além da vacina contra a febre amarela, dá para citar outros exemplos aí que estão abaixo do que era esperado? Claro, dá sim. A gente tem que lembrar que a gente tem a vacina da VTV que protege contra o sarampo. E, infelizmente, a doença do sarampo também está assustando. Por que ela está assustando? Porque, novamente, a gente vem bater naquela tecla que a vacina da VTV, que ela é ofertada tanto para criança como adulto, está com a nossa cobertura um pouco baixa. Se a cobertura está baixa, quer dizer que a população não está imunizada. A população não estando imunizada, a doença pode chegar sim, pode atacar sim. O sarampo era uma doença que não estava incomodando há um bom tempo. E, infelizmente, a gente precisa parar para estudar novamente a doença, porque ela corre o risco, sim, de vir a acometer e atingir qualquer pessoa, tanto do município de Criciúma como do estado de Santa Catarina, até nível de Brasil. Como já tem alguns casos, sim, claro que lá para São Paulo, para Minas Gerais, mas a gente já está com casos de sarampo, infelizmente, novamente, assustando a população. E a gente lembra que a vacina está na geladeira. A vacina que protege contra o sarampo, contra a febre amarela, contra a coqueluche, é uma vacina que está disponibilizada no calendário nacional de imunização. Como eu mencionei, Criciúma tem 44 unidades de saúde com sala de vacina. Então, a gente precisa lembrar que essas vacinas estão lá na geladeira. A população precisa fazer a sua parte também, procurar a nossa unidade para que, então, possa se proteger de várias doenças imunopreveníveis. No caso aí da vacina contra o sarampo e contra a febre amarela, o município tem uma estimativa de quantas pessoas já foram vacinadas e quantas ainda precisam ser vacinadas? Agora, em fevereiro deste ano, a vacina contra a febre amarela entrou para nós na rotina. Então, Criciúma tem uma população de 180 mil habitantes para serem vacinadas contra a febre amarela. Até o momento, o nosso município vacinou em torno de 109 mil pessoas, totalizando uma cobertura de 62%. Fazendo a conta, então, falta em torno ainda de 65 mil pessoas serem imunizadas contra a febre amarela no município de Criciúma. É bastante gente, né? Tem uma explicação, um motivo para que as pessoas tenham deixado aí de se vacinar, estejam se vacinando um pouco menos nos últimos anos? Qual é a conclusão que a gente tenta encontrar, o estudo que a gente vai fazendo? Algumas doenças não estavam mais incomodando, então a população se acomoda e esquece de ir na unidade de saúde. Infelizmente, a gente tem aquelas notícias mentirosas, ou seja, aquelas piadinhas que saem na mídia, aquelas fake news que saem na mídia. Infelizmente, a internet, em alguns momentos, atrapalha e bastante. A população não tem tempo, a gente, claro, que vê que as nossas unidades de saúde geralmente trabalham em horário comercial, das 8 às 17 horas.
e fecha ao meio-dia. E é o horário que a pessoa também está trabalhando e não tem aquela disponibilidade de procurar a nossa unidade de saúde. Mas isso a prefeitura já está verificando, o governo já está estudando, né, a possibilidade de abrir mais cedo, fechar mais tarde. A gente lembra que a gente tem algumas unidades que abrem às 7 horas, nós temos unidades que vão até às 18 horas, a gente tem unidade de referência que não fecha ao meio-dia, só que isso não é 100% das nossas unidades. Então a gente está tentando, no máximo, facilitar o acesso da população até as nossas unidades de saúde. A gente ainda tenta elaborar algumas estratégias. Nós temos um veículo climatizado, que é possível instalar, então, um posto volante neste veículo. A gente faz a utilização deste veículo para algumas ações. A gente já realizou algumas ações no município de Criciúma, como o Parque das Nações, Parque dos Imigrantes, a praça, o próprio Paço Municipal. Então, é assim que o setor de imunização, junto com a Secretaria e com o Governo Municipal, a gente vai facilitando esse acesso da vacina para a nossa população. E no caso, as pessoas que não se vacinam aí na questão da febre amarela, até mesmo sarampo, que problemas elas podem ter? O problema maior é a própria patologia, né? Então a gente lembra que existe uma cadeia de cuidados, né? Eu tenho que cuidar do meu pátio, que assim eu não vou ter acúmulo de água, eu não vou ter o mosquito circulando. Só que a gente lembra que a prevenção 100% que vai te proteger, que vai te imunizar, é a vacina. Então, a gente faz esse chamado, a gente forma das nossas 44 unidades de saúde com sala de vacina, que a vacina está na geladeira. Então, a gente faz o chamado e espera toda a população para se proteger, não só contra a febre amarela, como todas as vacinas que a gente tem disponível para a criança e para o adulto. E é obrigatório ou seria importante levar aí a carteira de vacinação? A carteira de vacinação, hoje em dia, a gente já conta como um documento de prioridade máxima. Então, o que a gente sempre pede? Mesmo o adulto, que já tem aquela caderneta de quando era criança, leva na unidade. A criança já vai com a carteira de vacina, porque a mãe geralmente leva, né? E o adulto, como eu mencionei, se tem a caderneta de vacinação de infância, leva para a gente ver como é que está o esquema, porque algumas vacinas a gente só dá sequência. E quando a pessoa não tem nenhum dado, não tem nenhuma certificação, não tem nenhum cartão em mãos, a pessoa, para nós, é uma pessoa não vacinada. Então, a gente faz, então, o início do seu esquema vacinal. Então, a gente lembra que não adianta só iniciar, a gente tem que terminar os esquemas de vacinação e a gente precisa guardar o cartão, porque a pessoa só se comprova vacinada com um cartão em mãos. Pessoas sem caderneta de vacinação, para nós, é pessoas não vacinadas. E, infelizmente, a gente acaba iniciando o esquema, às vezes termina, a pessoa perde o cartão, pessoa não imunizada. Então, a gente faz novamente esse chamado, faz novamente esse alerta, esse adendo, carteira de vacinação, caderneta de vacinação, documento oficial, vamos guardar, vamos cuidar, porque é documento de prioridade máxima.